Essa vai ser a aposta de tema da redação do Enseja 2025. Aposta? É isso mesmo, se liga só que eu vou soltar agora o tema provável da redação do Enseja. Você precisa estar atento para saber escrever e saber produzir. Salve, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo maravilhoso aqui no canal Português Fácil. E ó, esse vídeo vai estourar, hein? Já deixa o seu like fazendo um favor e escreve aí no chat assim: o diploma é meu. Já escreve isso, o diploma é meu, se você tá confiante, porque sabendo do tema antecipadamente, cara, você já vai ter maiores chances de ir super bem e já pegar o seu diploma, fechado? Bom, você já deve ter escutado falar aí sobre as casas de apostas ou as apostas online, né? E tá até rolando CPI sobre isso. E o que isso tem a ver? Bom, temas polêmicos podem entrar na redação do Enseja? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer. Sim e não, depende muito do estilo do tema. Olha só, tudo que envolva polêmica, mas coloca em xeque o governo, e aí não importa qual governo está no poder, tá? Não vai ser tema de redação, beleza? Outra coisa, temas polêmicos que envolvam muitas vezes algo com o exterior não vai ser o foco do tema da redação, tá? O foco do tema da redação são problemas sociais que envolvem o Brasil. E aí, quando a gente fala de problema social, a gente está falando de violência, a gente está falando de coisas relacionadas à educação, coisas relacionadas à natureza, coisas relacionadas à alimentação, coisas relacionadas à saúde e por aí vai. E quando a gente fala de casas de apostas ou jogos de apostas online, nós estamos falando de um problema muito social, que inclusive o fato de ter uma CPI rolando significa que o governo está se mobilizando para que algo mude em relação a isso, porque está se tornando um problema de saúde mesmo da nossa sociedade. Bom, então vamos lá. Moral da história, esse tema pode aparecer? Pode, e é super quente, porque isso já vem rolando desde o ano passado e agora estourou com a ascensão aí da discussão da CPI. Então, a prova de redação normalmente é uma das últimas a ser montadas aí. Então as questões já estão montadas há muito tempo, mas a prova de redação, como é um tema de redação, isso provavelmente pode aparecer sim, porque dá tempo de ser colocado na pauta da redação, beleza? O que eu vou fazer agora é mostrar uma proposta de redação que eu elaborei, com texto de apoios que eu busquei, e aí você vai ter já uma prévia do que pode aparecer na prova do Enseja a partir desse tema, beleza? Mas o mais importante é você entender que esse tema pode sim e tem muitas chances de aparecer na sua redação, combinado? Então bora lá, vou colocar aqui na tela para você o tema da redação. Olha só, primeira coisa, quando você pega uma prova de redação, você vai encontrar a seguinte forma. Você tem essa parte que é o comando da redação, e aí você tem textos motivadores. Esses textos motivadores, eles vão falar sobre o quê? Todos os textos motivadores vão falar sobre o tema que está lá em cima, beleza? Então vamos lá. Qual é o tema da redação? Vou pegar uma canetinha e marcar aqui para vocês. O tema é esse: os desafios do combate ao vício em apostas online no Brasil. Então, o foco da redação está em discutir quais são os desafios de combater esse vício. Ou seja, quando eu falo em desafios, eu estou falando de barreiras. Por que é tão difícil hoje combater isso? Claro, eu não vou ler todos os textos motivadores agora, mas eu vou dar umas dicas, porque o que interessa é isso. Primeiro, é você treinar esse tema. E segundo, é você entender como que você utiliza alguns textos motivadores na sua redação. Você não vai copiar, mas você vai poder utilizar. Então, por exemplo, esse primeiro texto, ele fala um pouquinho do panorama histórico, a popularização das apostas online no Brasil, tá? Ele fala: as apostas esportivas online cresceram exponencialmente no Brasil nos últimos anos, com a facilitação de acesso a aplicativos, a publicidade massiva, inclusive com apoio de influenciadores e jogadores, plataformas de apostas movimentam 120 bilhões em 2023. Então, olha só, é um problema que já vem vindo, tá? Segundo dados do Ministério da Fazenda. Beleza. E aí, alerta sobre o risco de vício e por aí vai, tá? Bom, beleza. Pô, professor, para que eu usaria esses dados dessa parte aqui? Esses dados serviriam muito para você criar a sua introdução. Por quê? Na introdução, você normalmente vai contextualizar por que estamos falando disso. Você pode começar a sua redação dizendo que falar de apostas ou ouvir falar de apostas sempre foi algo comum na sociedade. Porém, com a acessão da internet, isso ganhou mais força. Aí você vem. Tanto que, desde 2023, segundo dados do Ministério da Fazenda, e aí você vai falar de todo esse crescimento. Então, assim, falar de aposta é algo muito antigo na sociedade. Mas, com a ascensão da internet, isso cresceu demais.
Então você está na introdução chegando de leve no tema. Fechou? Vamos dar uma olhada em outro texto motivador? Texto 2, quando o jogo vira doença. Daí fala, a Organização Mundial da Saúde reconhece o transtorno do jogo como uma condição de saúde mental. Então, já é uma questão de saúde. Então esse texto tem comprovado que é um problema de saúde. E ele fala ali sobre o que acontece no Brasil, clínicas e grupos de apoio têm observado um aumento do número de pessoas, né? Isso aqui serviria tanto para a sua introdução, que você poderia então começar, caso você não quisesse começar do jeito anterior, você poderia usar essa informação no início, né? Falando sobre o aumento do número de casos de pessoas buscando tratamento para esse vício. Ou você poderia usar como argumento, né? Um argumento que comprove que uma das barreiras sobre isso é a dificuldade que tem da pessoa querer ser tratada, ou a demora para ela reconhecer que ela está viciada por achar que é apenas um jogo e que ela tem uma possibilidade de alavancar ou crescer financeiramente com isso. Beleza? Agora você vai ver também que no texto número 3 vai trazer um panorama sobre o papel do Estado. E aí você vai ver que até o Estado está em letra maiúscula, porque quando o Estado está em letra maiúscula, ele está se referindo assim, o governo, né? O que o governo tem a ver com isso? E se liga só como é algo que já estava sendo discutido. O governo federal sancionou lá em 2023, né, uma lei para regulamentar as apostas online. Beleza. A legislação prevê a taxação das empresas, mas ainda não impõe limites claros de publicidade. Tanto que por isso que as publicidades rolaram soltas durante muito tempo. A gente está falando lá, a publicidade rolando solta 2024, agora 2025 foi estourar essa questão da CPI. O que isso tem a ver? Lembra que o tema falava sobre barreiras? Então uma das barreiras que você pode colocar no seu argumento é a falta desses limites claros, né? Então olha só, você pode começar o seu argumento assim, em primeiro lugar, ou primeiramente, uma das barreiras no combate ao vício nas apostas online é que, apesar de já existir uma legislação, não há ainda uma imposição tão clara dos limites da publicidade. Tanto que muitas publicidades foram feitas por influenciadores, o que fez gerar até a questão da CPI. Essas barreiras relacionadas aos influenciadores, aí você vai argumentar, por exemplo, dizendo que os influenciadores têm um grande papel de convencimento na sociedade, que muitas pessoas, principalmente os jovens, por seguirem essas pessoas, elas são conduzidas, até porque a própria profissão de influenciador é guiar pessoas a uma direção, e aí você vai argumentando sobre isso a partir dessa questão do texto. Mas perceba que o próprio texto trouxe um insight para você do que seria uma barreira. E vocês viram que eu tô numa cadeira combinando com o meu cenário aqui, preta com azul, maravilhosa. É a cadeira Thunder X3, nesse modelo que tá aparecendo o nome completinho aqui na tela para você. A cadeira tem um design exclusivo em formato de Y e um revestimento em malha mesh. Por isso que ela tem esse nome. Cadeira ergonômica Thunder X3 YTC Mesh Azul. Ela oferece 5 tipos de ajustes essenciais: altura, profundidade, ângulo, resistência e inclinação. E tem um suporte para lombar autoajustável. E o mais legal é isso aqui, ajuste de profundidade do assento e os apoios do braço direcionais e o apoio da cabeça ajustável. Isso permite um posicionamento perfeito da cabeça e do pescoço. Acabei de adquirir por quê? Porque aqui gravar, às vezes não estava encaixando gostoso aqui na coluna, né? Mas já vai ficando de olho, porque na descrição tem um link para você acessar com um super desconto. Você que aí trabalha, você que quer melhorar a sua postura, você que sente às vezes dores, eu estava sentindo muita dor nas costas de ficar muito tempo sentado trabalhando ou gravando, cara, essa cadeira é ideal para você. E lembrando então, o link tá aqui na descrição. E agora eu vou te mostrar o texto número 4. Se liga só, vou colocar na tela para você. Renda familiar dos apostadores dos últimos 30 dias. Olha só, até 2 salários mínimos. Ou seja, a maior porcentagem de pessoas que apostam são pessoas que têm até 2 salários mínimos. Olha lá, entre 2 e 6 cai, e mais de 6 salários mínimos cai mais ainda. Ou seja, quem mais aposta é, infelizmente, quem menos tem dinheiro, né? E a casa de aposta sobrevive como? Sobrevive, na verdade, lucrando com as perdas. Beleza? Então, essa é uma outra questão que você pode argumentar. Porque justamente por atacar essa publicidade, atacar muitas pessoas aí de baixa renda, né? Elas estão mais fáceis, infelizmente, de serem convencidas porque elas querem mudar logo de vida, elas querem prosperar logo, elas querem ter logo uma outra renda
para complementar a sua. Mas isso acaba então gerando um grande problema. Por quê? Porque elas caem nessas apostas e aí perdem muito dinheiro. É isso então, comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você entendeu também esse tema da redação e bora treinar a partir de tudo que eu mostrei aqui para você. Continua acompanhando que tem muito vídeo sobre o Enseja 2025 aqui no meu canal. E vai lá pro meu Instagram também, @Thiago_Buranello com 2 L's. Beijo e abraço, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!